nós vamos entender o porquê de termos diversas modalidades de aborto, né? Nós vamos estudar os crimes de aborto em espécie, né? Eu começo, pessoal, pela leitura do artigo 124, que prevê duas modalidades de aborto, né? O autoaborto, que é o aborto praticado pela gestante. Então, notem que é o autoaborto. E nós temos ainda o aborto, que é na segunda parte do artigo 124, o aborto praticado com o consentimento da gestante. Então, notem vocês, de um lado nós temos o autoaborto, em que a gestante pratica o aborto em si, e de outro nós temos o consentimento da gestante para o aborto. Ela consente para que outrem lhe o provoque, né? Qual que é a redação, pessoal, do artigo 124 do Código Penal? Provocar aborto em si mesma, que é o autoaborto, ou consentir para que outrem lhe o provoque, que é uma segunda modalidade, que é o consentimento da gestante para o aborto, apenas será de 1 a 3 anos, tá? Apenas será de 1 a 3 anos. Pessoal, eu destaco o seguinte, que em se tratando de autoaborto, notem que tal é uma modalidade de crime próprio e, ao mesmo tempo, de mão própria, tá? Notem que é importante, pessoal, nós temos aqui uma modalidade de crime próprio e de mão própria. Crime próprio de mão própria. Nós vamos explorar isso de uma melhor forma no momento oportuno, mas eu já adianto, tá? Já que estamos lendo o artigo 124, eu já adianto os detalhes desse artigo. Agora, nós temos ainda o artigo 125 do Código Penal. Notem, pessoal, que o artigo 125 prevê o crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante. O artigo 125 prevê o crime de aborto praticado sem o consentimento da gestante, né? Ou seja, provocar aborto sem consentimento da gestante, notem que a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Pessoal, eu destaco aqui que essa pena é a mais elevada em se tratando de crimes de aborto, tá? Entre os crimes de aborto. E vocês vão entender logo mais que essa pena, ela incide também para o aborto praticado com consentimento. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, por quê? Porque tem uma remissão no tipo penal próprio do aborto provocado com consentimento, que é lá no artigo 126, que necessariamente se vale dessa pena de 3 a 10 anos, tá? Já guardem isso, porque isso pode ser explorado na prática, nas provas em geral, né? Então, notem que reclusão, a pena de 3 a 10 anos, e se justifica esse patamar elevado da pena, até porque o aborto é praticado sem o consentimento da gestante, né? Notem, sem o consentimento, sem a anuência dela. E, portanto, isso implica em uma maior violação ou até mesmo em uma maior lesão ao bem jurídico, vida humana intrauterina e também a própria integridade física e psíquica da gestante. A gente vai estudar aqui que nós temos duas vítimas em se tratando desse crime, né? Nós temos também o artigo 126, que é o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Doutrinariamente é chamado de aborto consentido, tá? Doutrinariamente é chamado de aborto consentido. Notem, artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Provocar aborto com o consentimento da gestante. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos, tá? Então, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Aqui o aborto, vale dizer, é praticado com consentimento. Agora, nós temos o parágrafo único, né? Notem o que diz o parágrafo único e tomem cuidado, né, pessoal, para não se confundirem com a redação desse parágrafo único. Notem o que diz o parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, qual que é o artigo anterior, pessoal? O artigo 126? Não, é o artigo 125, aquele que trata do aborto
sem o consentimento da gestante. Aplica-se a pena do artigo anterior, 125, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Daí nós estaremos dentro do que nós chamamos de consentimento inválido para o aborto, né? Notem, pessoal, por que essas hipóteses, elas são punidas na forma do artigo 125, nos moldes do artigo 125. É como se nós, pessoal, disséssemos o seguinte, olha, o aborto praticado com consentimento da gestante, praticado nessas hipóteses que nós acabamos de ler, não será punido com base nessa pena do artigo 126, caput. Não será punido com 1 a 4 anos, de 1 a 4 anos. Notem que a reprimenda, a pena a incidir é maior, é aquela própria do artigo 125, né? Uma pena mais elevada, porque maior a intensidade de lesão ao bem jurídico, vida humana intrauterina naquelas hipóteses, né? Principalmente envolvendo a mulher no que diz respeito ao seu consentimento. Notem, a pena de reclusão de 3 a 10 anos. A pena de reclusão de 3 a 10 anos. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos essas questões importantes e temos também, pessoal, a forma qualificada. Notem vocês, pessoal, que o Código Penal prevê o nome iuris, forma qualificada, né? Qualificada entre parênteses. Mas notem, pessoal, que em verdade não se trata de qualificadora, não se trata de uma qualificadora, mas de uma causa de aumento de pena. Notem vocês, pessoal, que nós vamos tratar aqui das modalidades préter-dolosas de aborto, né? Lembra-se do préter-dolo? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Préter-dolo, dolo no antecedente e culpa no consequente. De que forma haveria culpa no consequente nesses casos? Diante da ocorrência involuntária, o resultado involuntário de lesão corporal de natureza grave, ou, dependendo do caso, diante de um resultado involuntário, que é a morte, que sobrevém em razão da prática inicial do aborto. Diante da morte, o resultado morte, que sobrevém da prática inicial do aborto. Ou seja, prevê o artigo 127 do Código Penal. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, né? E são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte, Pessoal, o que eu destaco desse artigo 127 e que requer certa atenção, né? Pessoal, diz respeito a essa expressão, nos 2 artigos anteriores, né? Só quais são os 2 artigos anteriores? Artigo 125 e artigo 126. Quais crimes que tratam cada um desses artigos? Pessoal, o artigo 125 do aborto praticado sem o consentimento da gestante. O 126 diz respeito ao aborto praticado com consentimento. Portanto, notem vocês que essas causas de aumento de pena não se aplicam ao artigo 124. Não se aplicam, portanto, ao autoaborto e o consentimento da gestante para o aborto. Não se aplicam ao autoaborto, tampouco ao consentimento da gestante para o aborto. Tudo bem? Pessoal, estão entendendo, certo? Alguma dúvida? Deixa eu até mesmo abrir aqui no que diz respeito ao estudo
da objetividade jurídica do aborto, né? Notem vocês, pessoal, que a objetividade jurídica, em se tratando de crimes de aborto, né, nós temos que ter em mente a que se destina a proteção do tipo penal, né? Qual é a proteção, o âmbito, o espectro de proteção do tipo penal, em se tratando de crime de aborto? Pessoal, notem que a objetividade jurídica, em regra, é a vida humana intrauterina. E vocês devem considerar a vida humana intrauterina no momento em que a conduta abortiva é praticada. Então, vocês devem ter em mente o momento em que a conduta abortiva é praticada, o momento da conduta. Definindo o momento da conduta, vocês definirão o crime de aborto, tá? Por quê? Porque a morte ela pode sobrevir, advir depois, né? Depois da conduta. Notem vocês que o que impera, o que ocupa maior importância diz respeito ao momento da conduta, né? Então, é o momento da conduta que vai definir se é ou não crime de aborto. Mas notem, pessoal, que para a comprovação do aborto, para a comprovação, é indispensável a expulsão do feto, tá? É indispensável a expulsão do feto, porque é a expulsão do feto que indica que houve um abortamento. É a expulsão do feto que indica que houve um abortamento. Agora, isso para comprovação, para a caracterização delitiva, para o aperfeiçoamento do crime, basta o momento da conduta. Notem, pessoal, embora seja possível a morte dentro e fora do útero materno, ou seja, que a morte ocorra dentro do útero materno ou até mesmo após o parto, tá? Ou até mesmo após o parto. Notem, portanto, pessoal, que ao termos essa objetividade jurídica, os artigos 124 e 126 do Código Penal, repito, os artigos 124 e 126 do Código Penal têm como sujeitos passivos, necessariamente, aliás, tem como sujeito passivo, melhor dizendo, o feto. O feto é o sujeito passivo nos artigos 124 e 126. Por quê? Somente ele tem a vida, a sua vida violada, a sua vida atingida devido à manobra abortiva, né? Ou seja, no caso dos artigos 124 e 126. 124, autoaborto ou consentimento da gestante para o aborto, e no 126, aborto praticado com consentimento da gestante. Nada obstante, a hipótese do artigo 125, qual seja, do aborto praticado sem o consentimento da gestante, tem como sujeitos passivos tanto o feto como a gestante. E entendam gestante no que diz respeito à sua integridade física e psíquica, né? Então, o que se destina a proteger, nesse caso, são suas integridades física e psíquica, as integridades física e psíquica da gestante, tudo bem? Então, nós temos essa questão. Notem vocês, inclusive, né, aqui esse quadro que retrata muito bem os artigos, né, sendo que, perdão, pessoal, em se tratando do artigo 124 e também do artigo 126, nós temos como sujeito passivo somente o feto, né? Então, notem, pessoal, portanto, nós chegamos à seguinte discussão, né? Se a gente for avaliar, notem vocês, que o crime de homicídio ele é punido de uma forma mais elevada que o crime de aborto. Então, no crime de homicídio, há uma pena mais elevada que propriamente o crime de aborto. E notem, pessoal, que para parte da doutrina, tá? Nem toda a doutrina assim sustenta, mas ao menos parte dela, notem vocês que isso é motivo de incongruência. Por que é motivo de incongruência, né?
Por que não é razoável punir-se dessa forma? Notem vocês, pessoal, que no homicídio, por mais que seja intenso o sofrimento da vítima, notem vocês que a vítima tem a capacidade e a possibilidade de se defender em certos casos. Né? Em certos casos, salvo se incidir a qualificadora que dificultou e impossibilitou a defesa do ofendido. Já no crime de aborto, notem vocês que há a eliminação de um feto que sequer tem a possibilidade de resistir à conduta delituosa, sequer tem a possibilidade de exercer sua legítima defesa, né? Portanto, a intensidade, segundo essa corrente, de lesão ao bem jurídico vida seria maior no aborto que propriamente no homicídio, segundo essa corrente. Pessoal, notem vocês, afinal de contas, essa corrente ela não encontra guarida, tá? Por mais respeitosa, né, que seja, por mais respeito que dispensamos aos seus adeptos, não prospera. Por quê, pessoal? Porque tem o crime de homicídio, e o homicídio necessariamente pressupõe uma vida que necessariamente está em curso, ou seja, há a certeza de vida, Ao passo que, no aborto, segundo a doutrina, há mais uma esperança que certeza. De vida. Então, diante dessa lógica racional, pune-se o homicídio em patamar superior ao aborto. Tudo bem, pessoal, certo? Vamos lá, vamos avançar. Enfim, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Maravilha. Vamos avançar, pessoal, e notem vocês que o objeto material, tecnicamente falando, quando nós estudamos crimes em espécie, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, né? É o objeto ou a coisa, é o objeto, a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta delituosa. Em se tratando de aborto, notem vocês, pessoal, que para os artigos 124 e 126, o objeto material é o feto. Excepcionalmente, no caso do artigo 125, o objeto material, além do feto, também é a gestante. O objeto material, além do feto, também será a gestante, né? Notem vocês, pessoal, que é indispensável prova da gravidez para a comprovação, para a demonstração do crime de aborto, né? Por quê, pessoal? A prova da gravidez serve para demonstrar o natural desenvolvimento fisiológico da gestação. Então, é por meio da prova da gravidez que se demonstra acerca do natural desenvolvimento fisiológico da gestação, né? E notem vocês, tem outros elementos de prova também, que são o alojamento do feto no útero materno, por meio até mesmo, pessoal, de exames realizados durante a gestação, né? Pela gestante, a gestante submetida, aos mais diversos exames, né? E também, pessoal, deve ser demonstrado a vida do feto antes da conduta delituosa, né? Deve ser demonstrada a vida do feto antes da conduta delituosa. Não importa aqui se esse feto tem ou não viabilidade de vida, basta ter vida, né? Uma coisa é quando ele vai nascer, tem viabilidade de vida. Outra coisa é quando ele já está com vida no útero materno. Então, tome cuidado que isso não se confunde com a interrupção da gravidez de feto anencefalo, porque o feto anencefalo pode ser que desde já a gestação ele seja considerado um feto que não tem vida, né? Então, nós nem sequer falaríamos, por exemplo, de aborto, mas sim de interrupção da gravidez.
Tem casos, pessoal, que há um natimorto, né? O natimorto, pessoal, vocês já estudaram isso? É justamente o feto sem vida, né? Necessariamente, pessoal, como alguém vai praticar um crime de aborto contra um natimorto? É impossível, é o chamado crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, por impropriedade absoluta do objeto, o objeto material. Não tem uma propriedade absoluta a fim de que assim ocorra o crime, né? Como é o caso aqui, que nós avançando na disciplina, notem vocês, ó, em caso de gravidez psicológica, não existindo o feto, né, caracterizando-se, portanto, impropriedade absoluta do objeto material, será o caso de crime impossível. Então, será o caso de crime impossível em caso de gravidez psicológica, de modo que não existe o feto, caracterizando impropriedade absoluta do objeto material. Notem, pessoal, que a gravidez psicológica, ela é uma realidade, né? Não é algo surreal, imaginário, ela é algo que acontece, né? Pode acontecer, e daí, necessariamente, pessoal, se a mulher, pensando estar grávida, psicologicamente falando, ingere uma substância de propriedades abortivas, que esse é o termo correto, propriedades abortivas, sendo que não existe o feto, notem que será o caso de impropriedade absoluta do objeto material, perdão. Será o caso de impropriedade absoluta do objeto material. E se o feto estiver morto, por outro motivo, né, notem também que será o caso de impropriedade absoluta do objeto material. Não há como matar um feto já morto, né, pessoal? Sendo até redundante, um absurdo, né? Mas notem vocês que eu trago isso a título de consideração. Se a gestante ela acredita ingerir substância abortiva quando em verdade não o é, notem vocês que daí haverá a ineficácia absoluta do meio pelo qual é praticado o crime, um meio de execução, com ineficácia absoluta. Notem vocês que não haverá crime. Não haverá crime, pois é uma hipótese de crime impossível. Tudo bem, pessoal, certo? Agora, notem, pessoal, o seguinte, hoje em dia se discute sobre a fertilização in vitro, por meio de congelamento de óvulos, tá? Ou seja, pessoal, há um tubo de ensaio, né, em que é feita a fecundação do óvulo. Esse óvulo torna-se fertilizado in vitro, né? Notem vocês, pessoal, que nesse caso, vamos imaginar que ocorra a destruição do tubo de ensaio. Seria viável falarmos de crime de estupro, de crime de aborto nesse caso, perdão? Seria viável falarmos de crime de aborto nesse caso? Pessoal, não é possível, né? Por quê? Porque o crime de aborto pressupõe a eliminação da vida humana intrauterina. Aqui, nesse caso, perdão, notem vocês que o óvulo ele não está instalado, tampouco acoplado na parede do útero materno, né? Então, não há a eliminação da vida humana intrauterina. Há uma eliminação de uma vida humana, mas não intrauterina, é extrauterina. E para o aborto, nós temos que considerar o momento da conduta abortiva, né? Então, nós temos essa questão. Bom, posto isto, pessoal, notem vocês, vamos entrar no estudo do sujeito ativo, tá? Do sujeito ativo do crime de aborto. Vamos estudar agora o sujeito ativo dos crimes de aborto, né? Sujeito ativo dos crimes de aborto. Notem vocês, pessoal, o artigo 124, tá? O artigo 124, pessoal, é um crime próprio e ao mesmo tempo de mão própria, né? Um crime próprio e ao mesmo tempo de mão própria. Por quê, pessoal? Notem. O tipo penal admite somente que a gestante provoque aborto em si mesma, que é o autoaborto, ou consinta para que outrem lhe provoque.
ou consinta para que outrem lhe o provoque. Notem, pessoal, o seguinte: por se tratar de um crime próprio e ao mesmo tempo de mão própria, nós bem sabemos, já estudamos isso, que nos crimes de mão própria não se admite coautoria, mas sim participação. Nos crimes de mão própria não se admite coautoria, mas sim participação. Portanto, notem que na hipótese do artigo 124, não se admite coautoria, mas apenas participação, tá? É possível a participação em autoaborto, tá? Notem, pessoal, que essa questão é objeto de discussões, tá? Doutrinadores sustentam que sim, seria possível coautoria em certos casos, mas notem, pessoal, que via de regra, para provas em geral, e também aquilo que é convencionado, né, firmado na prática forense, notem vocês que não é admitida a coautoria, mas sim a participação. Por quê, pessoal? Notem vocês. Se tem a gestante que pratica o aborto em si própria, em si mesmo, e o namorado auxilia, né, com a aplicação de algum medicamento, notem que essa aplicação, pessoal, notem vocês, até que ponto nós estamos falando de um auxílio material? Será que ele não realizaria uma conduta em coautoria, né? Até mesmo em concurso de pessoas realizando essa manobra abortiva? Pessoal, é certo que prevalece o seguinte, que é participação, né? É participação indiscutivelmente, já que se trataria de um auxílio moral, aliás, de um auxílio material, consistiria em um auxílio material, vamos supor, né? O agente que fornece um instrumento à prática do autoaborto pela gestante, ele a auxilia materialmente. Então, ele, o próprio namorado, será punido pela participação em autoaborto, tá? Já nas demais modalidades, pessoal, eu cito como demais modalidades os artigos 125 e 126, notem que o crime de aborto é um crime próprio, tá? É aquele que exige uma qualidade especial dos sujeitos passivos, tá? Nós temos lá, por exemplo, do aborto praticado sem consentimento da gestante como sujeitos passivos, tanto o feto como a gestante, o que diz respeito à sua integridade física e psíquica. Já no aborto praticado com consentimento da gestante, notem que nós temos como até mesmo sujeito passivo o feto, né? O aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Daí nós temos o feto como sujeito passivo. Logo, é crime próprio no que diz respeito ao sujeito passivo, tá? Já em se tratando de autoaborto, nós temos um crime próprio, principalmente na perspectiva do sujeito passivo, que é o feto, e um crime de mão própria, porque somente a gestante pode realizá-lo, né? Somente a gestante pode realizá-lo, uma mão própria dela, né? Enfim, sujeito passivo. E é importante, pessoal, só salientarmos, portanto, que nas demais modalidades, em se tratando de crime próprio, também é admitida a coautoria, tá? A coautoria e participação nas demais modalidades. Nas demais modalidades, admite e a participação. Perdão, pessoal. Vamos lá, então. Sujeito passivo, já falei para vocês. Meios de execução. Pessoal, o aborto é um crime de forma livre. Em que consiste isso, pessoal? Ele admite qualquer meio de execução, né? Ele admite um meio de execução comissivo, um meio de execução omissivo, admite um meio de execução físico, no sentido de imprimir força física, né? Empregar força física, e admite um meio de execução psíquico. Notem vocês, pessoal, de que forma será um meio de execução comissivo, né? Uma conduta de fazer, uma conduta positiva. Pessoal, notem que há a ingestão de medicamentos
abortivos pela gestante. A gestante consome, ingere medicamentos abortivos. Por outro lado, será crime de forma livre, tendo uma modalidade omissiva de execução, com uma conduta de não fazer, de não fazer, se a gestante deixa de ingerir os medicamentos necessários, indicados, diagnosticados, até mesmo receitados, né, melhor dizendo, pelo médico, para preservar a sua gravidez. Né? Se a gestante ela tem, por exemplo, receitas, né, de medicamentos para a preservação da sua gravidez, inclusive para o consumo desses medicamentos, notem vocês que se ela não ingeri-los, ela necessariamente responderá pela morte, né, do feto. Notem, pessoal, que nós estaríamos até mesmo no campo do que nós chamamos de omissão penalmente relevante. Nós estaríamos diante do que nós chamamos de crimes omissivos impróprios, previsão legal, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Né? Agora, notem, pessoal, que um meio de execução também pode ser físico. Né? De que forma será físico, pessoal? Quando alguém, né, desfere golpes na região do útero da gestante, ou até mesmo a própria gestante desfere golpes na região do seu útero, né? Notem vocês, pessoal, que tem o útero em que se forma uma bolsa com um líquido amniótico, e essa bolsa não pode estourar, senão dá aso ao parto, inclusive prematuro, ou até mesmo vazamento de líquido amniótico, significa, né, em que o próprio feto está vulnerável, né? O líquido amniótico ele serve até mesmo para, em uma das suas finalidades, serve para amenizar os impactos, né? E proteger o feto que se encontra no útero materno. Notem que qualquer ruptura, né, que ocorrer nessa região é sinal de aborto, assim como sangramento, né, vaginal, anal. Então, há várias questões que indicam a ocorrência do aborto, tá? Agora, notem que o meio de execução é psíquico também, pode ser psíquico, né? Vamos imaginar que o agente, por meio de sua conduta, acarrete, né? Não acarrete, mas provoque uma depressão aguda, intensa na vítima, e isso, via de consequência, lhe cause na vítima um descompasso biológico, né? Um desequilíbrio biológico, de modo que ela venha a abortar. Notem que esse é o meio de execução físico, desde que a conduta do agente seja por ele pretendida, né? Seja intencional. Tá? Notem, pessoal, que nós temos a omissão penalmente relevante, né? Os chamados crimes omissivos impróprios, com base no artigo 13, parágrafo 2º, e o caso dos crimes de homicídio, o caso dos crimes omissivos impróprios se aplicam ao aborto, né? Por exemplo, a gestante que deixa de se alimentar adequadamente para preservar a sua gravidez, sua saúde, e ao deixar de se alimentar, ela prejudica a sua gestação. E, em razão disso, pessoal, há a morte do feto. Notem que ela pode responder por omissão penalmente irrelevante, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Né? Da mesma forma, pessoal, que um médico que, uma vez contratado para acompanhar uma gravidez de risco, deixa de receitar os medicamentos necessários para preservar a vida do feto e também a gravidez, acima de tudo. Né? Nesse caso, nós teríamos uma análise da responsabilidade penal médica, né? Ou seja, seria o caso do aborto analisado sob o prisma, sob o ângulo da responsabilidade penal médica. Bem, pessoal, notem, pessoal, que até o timing da gestação é importante. Vamos imaginar, pessoal, que o médico ele consiga visualizar
resquícios de cordão umbilical no pescoço da criança e mesmo assim ele retarda o parto, sendo que ele podia e devia ter agido para evitar o resultado. Será que ele responderia por omissão penalmente relevante nesse caso? Tem discussões, pessoal, bastante complexas. Se não bastasse, por exemplo, o filho ali, o neonato, ele necessariamente, uma vez dada a luz, o médico retira ele, né? Retira ele. Pessoal, notem que ao retirar, necessariamente não é uma conduta de eliminação da vida humana intrauterina, né? Ele já retirou. E vamos imaginar que tem um cordão umbilical, já retirou, e ali não retirou com cuidado. Como que a gente pode afirmar que isso é crime de aborto? Né? Ou será que se configuraria, por exemplo, crime de homicídio? Notem, pessoal, como nós temos uma linha tênue. Mas, se no momento, pessoal, vamos supor, né? Antes de dar à luz, no início da operação do parto, tá? No início do parto, o médico faça alguma manobra, né? Que venha a colocar em risco a vida do feto, notem que, no mínimo, ele está agindo com dolo eventual, né? No mínimo, ele está agindo com dolo eventual. Tem um instrumento, pessoal, que é chamado de fórceps, né? E o fórceps, pessoal, ele tem que ser manejado com muito cuidado. Inclusive, isso é objeto de preocupação, né? Justamente para não trazer consequências mais severas à vida, né? Seja do feto, seja do neonato, para que vocês tenham ideia, né? Na retirada do recém-nascido, né? Então, notem que nós temos essas questões bastante tormentosas. Um livro que eu trouxe, notem que até dá uma medina, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, deixa eu até ver se vocês estão vendo, ó, Responsabilidade Médica em Direito Penal, tá? É de Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues. Pessoal, isso tudo aqui só tem no IBCCRIM aqui no nosso país, mas por que eu falo, pessoal? Porque nós temos até mesmo várias questões importantes sobre a responsabilidade penal médica, tá, pessoal? Notem vocês, envolvendo inclusive questões atinentes ao parto, tá? Envolvendo questões atinentes, inclusive, ao parto, tá? Deixa eu até abrir aqui. Geralmente, os sumários desses livros, eles ficam lá no final, né? Notem, pessoal, consentimento informado e intervenção médica. Por vezes, pessoal, notem vocês que a gestante, ela pode apresentar alguma alergia, pode apresentar algum movimento involuntário, ou algum quadro de enfermidade grave durante o parto, e que pode levar à necessidade de alguma intervenção médica, né? Notem, pessoal, como lidar com esse consentimento informado, né? Então, notem, pessoal, que nós temos pressupostos de validade do consentimento e o conteúdo dos limites do consentimento, pressupostos do consentimento do paciente, conteúdo do dever de esclarecimento, limites ao dever de esclarecimento e intervenção médico-cirúrgica nos casos de necessidade, né? E por que eu falo isso, pessoal? Notem vocês, notem que quando a gestante ela chega na maternidade, ela tem que preencher como se fosse uma lista, né? Com o seu consentimento informado e informando a forma como deseja o parto, se deseja mediante cesárea o parto natural, a forma, por exemplo, que ela deseja o procedimento da operação de parto, né? O momento de espera. E notem, pessoal, que hoje é até uma concepção assim do parto ser o mais natural possível, né? Mas notem, pessoal, que ao mesmo tempo a gestante ela tem um estado corporal. Como ela pode lidar com isso? Notem que quando nós falamos dessas circunstâncias, são circunstâncias extremas, pessoal, em que a gestante se encontra
num outro momento e num outro estágio psicológico, tá? Por isso, pessoal, que para essa gestante, notem vocês, é indispensável, a gente fala até parturiente, já na iminência de dar à luz, é indispensável, pessoal, que ela consinta, né, para determinadas manobras, verificando, por exemplo, o estágio da sua gravidez, verificando necessariamente os riscos da gravidez, porque toda gravidez tem risco, pessoal, em menor ou maior medida, mas toda gravidez tem, né? Principalmente no momento de dar à luz. É indispensável esse consentimento, tá? Informado. E notem que, dependendo daquilo que for dito, e principalmente da manobra a ser feita, para uma pessoa mediana, seriam condutas normais, mas para a gestante não. É nesse ponto que nós discutimos acerca da violência obstétrica, tá? É nesse ponto que nós discutimos acerca da violência obstétrica, né? Então, notem, pessoal, que nós temos, assim, vários pontos, tá? Até mesmo mostrar aqui para vocês, ó, essa obra que eu tinha visto, ó, considerações sobre o relevo da omissão em direito penal, né? Envolve não somente condutas, pessoal, no sentido positivo, ou seja, não fazer manobras bruscas, mas também de não fazer, acima de tudo, tá? Para que vocês tenham ideia. Notem vocês aqui, deixa eu até abrir no tópico próprio, né? Aqui, culpa médica, relevo, negligência. Eu tinha visto aqui uma vez, tinha lido, né? Uma vez aqui, a divisão de trabalho e o princípio da confiança como excludentes da licitude na atividade das equipes médicas, pessoal, importantíssimo esse tema, tá? Importantíssimo esse tema, discutido lá em Portugal, né? Aqui, ó, pessoal, a especial posição de garante do médico, tá? Até para complementar a omissão penalmente relevante, notem que, segundo esse autor em Portugal, Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues, o médico ele tem uma especial posição de garante. Então, ele tem que, assim, prezar ao máximo, pessoal, para que tudo corra bem, né? Seja durante, por exemplo, a gestação, seja no momento do parto, né? Aqui, ó, 129, para que vocês tenham ideia. A gente sempre ganha muito, pessoal, a lermos essas obras. Eu adoro, e vocês devem até mesmo se habituar, vocês são habituados. Ó. No exercício da sua profissão, os médicos, não obstante serem sirêneos compassivos do calvário humano, na impressiva e feliz expressão de Miguel Torga, também estão, como qualquer mortal e por isso falível, sujeitos às malhas do direito criminal, sem que isso implique necessariamente a existência de polos de fricção ou guerra fria entre médicos e juristas, né? É como, elucidamente, escreveu um dos mais eminentes penalistas portugueses: se o doente tem direito de confiar-se e ser tratado por um médico a quem o direito penal se não coibia de pedir inteira responsabilidade, é do próprio interesse do médico que o direito de nenhuma forma lhe tolha, mas antes estimule o seu sentimento de responsabilidade. Daí, esse autor, pessoal, ele amplia o dever de garantia dos médicos. Quando o médico se prepara para assistir com caráter de urgência a um doente, cuja assistência tem aceite, e, ao não fazê-lo, possa provocar perigos graves ao próprio doente, lá eles falam ao mesmo em Portugal, né? Pode ser essa razão negar-se a atender outro doente. Segundo o eminente autor alemão referido, valerá nesse caso a regra prior tempore posterior iure, né? Se o doente que solicitar a intervenção do médico se encontrar em local distante da zona do exercício profissional deste, o médico pode recusar-se a assistir ao enfermo desde que saiba que estão disponíveis outros médicos para o efeito. Olha que interessante, pessoal, como que fica a distribuição dos pacientes e dos médicos dentro do ambiente de trabalho. Se ele vislumbra que tem naquela região do paciente que ele está atendendo outros médicos,
e ele nota, por exemplo, que esses médicos podem atender o paciente, será que ele responderia por uma omissão penalmente relevante pela morte daquele paciente? Todavia, se for informado que assim não acontece, não pode recusar a visita. Nesse sentido, o Supremo Tribunal do Reich alemão já decidiu, a Corte Constitucional alemã. Necessária se torna também a determinação do grau de urgência requerida pela situação patológica, pois não será exigível ao médico que sacrifique o seu repouso noturno ou frustre um dia festivo para assistir a um doente que está retido no leito por uma simples constipação ou por um excesso de ingestão alcoólica. Pessoal, se no momento de um colapso cardiorrespiratório, né, o médico lá não se encontra, porque se encontra fora do seu momento, fora do horário de trabalho, ele responderia pela morte desse paciente, que é um paciente que só ele conhece, né, sobre as suas condições. Está certo que ele compartilha com outros profissionais, quando tem a ficha médica, né, mas é ele que tem a confiança do paciente. Então, são casos, pessoal, muito interessantes, tá? Agora, o que eu falo para vocês da violência obstétrica é nesse crime aqui, ó, a anatomia do crime, Anatomy of Crime, né? Notem vocês, pessoal, que é do Journal of Law and Crime Science, tá? É a revista de ciências jurídico-criminais, pessoal, de setembro de 2017. Aqui a Isabel Fernandes, lá em Portugal, a Maria Cel Rueff, Rita Paiva e Antônio Quintela escreveram sobre a violência obstétrica, violência institucionalizada contra o gênero, né? Então, nós temos questões bastante interessantes aqui, pessoal, em direito penal, esses temas aqui são demais, né? Assim, lá eles têm uma linha de pesquisa muito aprofundada, né? E é bom nós compararmos o direito penal português com o nosso, que eles estão pensando na Europa. Notem vocês, deixa eu até abrir aqui, rapidinho, a gente vai dar continuidade ao nosso tema. Notem vocês, pessoal, violência obstétrica, né? Considerando que a violência adquire vários contextos em matéria de direitos humanos, violência contra as mulheres, violência doméstica, violência conjugal, violência familiar e violência de gênero, o propósito desse estudo é refletir sobre a categoria violência obstétrica, afirmada por um grupo de mulheres que se reconhecem vítimas de danos causados por atos considerados violentos no âmbito do parto hospitalar, em razão de certas práticas utilizadas na obstetrícia, né? Atualmente não existe, aqui pessoal, o parto hospitalar, não domiciliar, né? Atualmente não existe legislação específica dedicada à proteção dos direitos das mulheres no contexto do parto, com exceção do direito ao acompanhamento. Olha que questão interessante. Ainda assim, as formas mais comuns de violência obstétrica devem-se à falta de informação, conhecimento da mulher quanto aos procedimentos aos quais será submetida. Nesse sentido, propomos-nos a abordar os direitos reprodutivos e sexuais das parturientes à luz do direito penal e do direito médico, sem esquecer a vertente dos direitos humanos, onde verificamos haver conflito com o discurso médico-científico existente, né? Aqui a gente tem aspectos introdutórios, né? Pessoal, então, em que consistiria, né, o parto? Notem esse estudo, que bacana. O que é o parto, no sentido técnico, né? É um momento fisiológico que implica mudanças no corpo da mulher e que visam a adaptação do corpo feminino à expulsão do feto. Pessoal, notem como é importante. Aqui quer dizer que há uma preparação do corpo feminino para expelir o feto e assim o feto nascer com vida, né? Envolvendo momentos dolorosos para a mulher. O parto, pessoal, notem vocês, ele não deixa de ser doloroso, né? Não deixa de ser doloroso. O termo gravidez ocorre entre a 37ª semana de gestação e a 42ª da gestação. O parto pode ser eutóxico, via vaginal, que é esse o conceito técnico. Aqui eu trago até para vocês matéria de medicina legal, ou cirúrgico, que é o que nós chamamos cesariana. O parto eutóxico
inicia-se, em regra, com as contrações esporádicas do útero da mulher, que se vão intensificando, podendo, inclusive, ser precedido pela ruptura do saco amniótico, designada fase de dilatação do colo do útero. Então, dilata-se, né, pessoal? Com a dilatação completa do colo do útero, ao atingir 10 centímetros de diâmetro, inicia-se a fase de expulsão do feto, que ocorre por contração da musculatura do diafragma e da parede abdominal, que, associadas às contrações, comprimem o útero de cima para baixo e de frente para trás. Após o nascimento do feto, segue-se a fase de expulsão da placenta e membranas, que é o que nós chamamos de dequitação da placenta, né? O parto eutóxico, engloba o parto com e sem intervenção médica. Veja-se o exemplo de um parto vaginal em que houve episiotomia, recurso a ventosas ou fórceps. Apesar de estar em causa um parto vaginal, existe intervenção médica cirúrgica que poderia não ter necessariamente sucedido, né? A cesárea, a gente já sabe, né, pessoal, quando é feito necessariamente um corte cirúrgico, diz respeito até a uma metodologia secular, né, de César. Trata-se de uma intervenção médico-cirúrgica com a finalidade de ser retirado o feto do útero materno. Por se tratar de uma cirurgia, envolve riscos superiores comparativamente ao parto normal, quer para a mãe, quer para o feto. A recuperação da paciente é significativamente mais lenta que o parto normal, chamado de eutóxico, né? Agora, pessoal, notem vocês, o que é violência obstétrica, né? A violência obstétrica, esse tipo de violência é praticada pela hegemonia do saber médico sobre os corpos das mulheres, medicalização dos partos e do corpo feminino, atentando contra a autonomia das parturientes. E aí, Ana, o seguinte, por isso que é importante o consentimento informado, né? E se a parturiente, ela tem anestesia lá na hora, né? Mas se ela puder, isso não impede, anestesia geral, mas não impede de ela consentir para determinados procedimentos cirúrgicos, é importante que o médico a ouça também, né? Se algum movimento brusco a mais pode ser realizado. Envolve riscos, então aqui, atentando contra a autonomia das parturientes enquanto pacientes. As parturientes são submetidas a cascatas de procedimentos assim que chegam ao hospital, muitas vezes de modo desnecessário, sem serem consultadas e informadas para o efeito, vendo seu ritmo biológico desrespeitado. Olha isso, o que eles estão discutindo lá. Notem, pessoal, que a primeira iniciativa legislativa de regulamentar lá no direito europeu, principalmente em Portugal, a violência obstétrica foi em 2007, né? Discute-se não só a violência obstétrica, mas também a sua eventual punição. Notem, pessoal, que houve uma iniciativa venezuelana, né, nos países latino-americanos. Na Europa e nos Estados Unidos da América não se conhece a data, legislação acerca desse fenômeno. Em 2014, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, emitiu uma declaração contra a violência obstétrica. Pessoal, notem vocês, parece que é algo meio que utópico que a gente está discutindo aqui, mas a realidade do sistema de saúde do nosso país, pessoal, infelizmente, a mulher chega, pessoal, notem, com todo respeito à categoria médica, tudo, né, a categoria profissional, mas notem, pessoal, que a preocupação do hospital é justamente de disponibilizar rapidamente os leitos, né? E será que essa autonomia da mulher ela é respeitada no seu devido tempo? No mundo inteiro, muitas mulheres experimentam abusos, né? Aqui a Ana, sim, Vitor, uma vez o Pedro Peruso comentou de um caso que depois de várias horas de parto, o médico se exaltou e subiu em cima da barriga para forçar a saída do bebê, mesmo contra o consentimento. Pessoal, é um negócio, né? Infelizmente, é a realidade do nosso país, né? A OMS verificou tudo isso, né? E notem, pessoal, que a OMS, em 96, ela emitiu um guia de boas práticas
referentes aos partos, tá? Ela coloca assim, grupo A, né? Grupo A, relativo a práticas benéficas. Grupo B, relativo a práticas que são danosas e ou ineficientes. Grupo C, relativo a práticas inconclusivas sobre as quais não há evidências dos seus benefícios. E prática D, referente a práticas que são benéficas, mas utilizadas de modo desadequado, tá? Eles dizem, ou até mesmo abusivo, né? Notem, pessoal, que o ordenamento jurídico da Venezuela, hein, prevê o seguinte. Por quê, pessoal, da Venezuela? Porque nada contra a Venezuela, pessoal, mas notem a realidade lá. Eles têm isso, então tem que regulamentar. Artigo 51. Se consideram atos constitutivos de violência obstétrica os executados por profissional da saúde consistentes em não atender oportuna e de forma eficiente às emergências obstétricas, obrigar a mulher a parir em posição supina ou com as pernas levantadas, existindo os meios necessários para a realização del parto vertical, né? Existindo os meios necessários para a realização, adotando os meios necessários para a realização do parto vertical, obstaculizar o apego precoce del niño ou niña consumado sem causa médica justificada, né? Negando-se a possibilidade de carregá-lo ou carregá-la e amamentando ou amamentando imediatamente ao nascer, né? Então, aqui, pessoal, seria necessariamente obstaculizar o apego precoce da criança, filho ou filha, com sua mãe, sem causa médica justificada, né? Tanto é que hoje, pessoal, com assim, essas metodologias naturais do parto natural, é razoável que o filho, é até aconselhável que o recém-nascido já seja colocado horas após o parto, ou até mesmo em questão de minutos, ao lado da sua mãe, a parturiente, né? Alterar o processo natural do parto sob o risco, mediante o uso de técnicas de aceleração, sem obter o consentimento voluntário, expresso e informado da mulher. Praticar o parto por via cesárea, existindo condições para o parto natural, sem obter o consentimento voluntário, expresso e informado da mulher. E daí, pessoal, nós temos também a Lei 24.685 na Argentina, né? De 2009, proteção integral para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres, né? Artigo 6º, a linha E. Só tudo isso é matéria de especialização, para vocês terem ideia, né? Vocês estão vendo como a profundidade do direito penal em nível de especialização, mestrado, doutorado. Violência obstétrica é aquela que exerce o profissional de saúde sobre o corpo e os processos reprodutivos das mulheres, expressada em um tratamento desumanizado, um abuso de medicalização e patologização dos processos naturais de conformidade com a Lei 25.929. Se entende por violência obstétrica a apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres por profissional de saúde que se expressa em um tratamento desumanizado, em abuso dos medicamentos, né? Ou até mesmo da patologização dos processos naturais, trazendo consigo perda de autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres, né? Nós temos até mesmo as estatísticas em Portugal, né? Daí, pessoal, tem a violência física, que é aí que a gente chega, né, nessa questão que vocês estão expondo aqui. Não sei se eu devo avançar, vocês querem que eu avance mais uns minutinhos? Porque agora vocês me despertaram aqui e eu não paro de falar, né? Pode ser, pessoal? Vocês querem que eu avance só mais uns 2 minutinhos para falar da violência física, em se tratando de violência obstétrica? Sim ou não? Tá. Notem vocês, pessoal, o seguinte, são exemplos de violência obstétrica física por serem práticas
institucionalizadas no seio médico, sem qualquer comprovação científica para o efeito, notem vocês, o jejum forçado, o isolamento, a proibição de permanência do acompanhante, a restrição à liberdade de movimentos imposta à parturiente, amarrar a parturiente à maca, pessoal, isso existe, utilizar meios farmacológicos sem autorização, induzir o parto, realização de uma episiotomia sem necessidade ou consentimento, a realização da manobra de Christeler, né? Agressões físicas, a raspagem de pelos públicos, tricotomia, que é assim chamado, a administração de ocitocina, a cesariana sem indicação clínica, então é indispensável uma indicação clínica, negação dolosa, negligência do alívio à dor da parturiente. Pessoal, notem que esses conceitos são previstos no artigo 5º da Lei Argentina 26.485, a Lei Orgânica sobre o Direito de las Mujeres a uma Vida Livre de Violência, né? Também o artigo 5º da Lei da Argentina e esse também, artigo 42 da Lei Venezuelana, esse nome que eu falei é da Lei Venezuelana, né? Em suma, podem reduzir-se à violência física todas as condutas que inflijam dor ou danos físicos à parturiente ou ao nascituro, independentemente do tipo de dano que possa estar em causa. A manobra de Christeler é uma prática a evitar por acarretar complicações para a parturiente, segundo a OMS. A manobra pode ser realizada com a subida de uma pessoa para cima do ventre da parturiente ou feita com pressão em cima da barriga da parturiente com um ou dois braços, antebraços ou mesmo joelhos. Tá? Esta prática é frequente nos hospitais portugueses, não tendo benefícios associados. Podemos ainda reconduzir à violência física todos os atos médicos que desrespeitem o ritmo biológico da parturiente que se demonstrem invasivos e injustificados. Ao promover essas práticas, estar-se-á a causar dores, danos e riscos, afrontando a integridade física da parturiente de modo desnecessário e arbitrário. A violência física às parturientes poderá, em alguns casos, configurar uma situação de ofensa à integridade física da parturiente, que foi aquilo que eu falei, que entra numa questão de lesão corporal, podendo a mesma conseguir tutela por essa via. E daí a gente tem violência psicológica, pessoal, violência sexual, tá? Violência institucional. A violência institucional, pessoal, principalmente no âmbito dos hospitais públicos, né? A violência institucional advém de instituições públicas e privadas que deveriam zelar pela observação das regras e pelo respeito dos direitos dos cidadãos, mas que levam a cabo condutas que dificultam, ou impedem o acesso da mulher familiares aos seus direitos. É um tipo de violência mais frequente no âmbito das instituições públicas do que nas privadas, pelo fato de nos hospitais privados as taxas de cesarianas serem superiores às praticadas nos hospitais públicos. Por que nos hospitais públicos, pessoal, nós temos maior índice de partos naturais? Porque os partos naturais, pessoal, por meio deles, as parturientes têm uma recuperação mais rápida, né? E daí os leitos, eles são disponibilizados de uma forma mais rápida também. Então, pessoal, quais são os direitos da parturiente, né? Direito a um parto seguro, assistido e humanizado, esse é o termo, parto humanizado. Direito a decidir sobre o parto, direito ao alívio da dor, né? Direito ao acompanhamento, direito à livre movimentação. Depois, pessoal, notem, é super importante depois do parto, o direito de se movimentar na maternidade, sair um pouco do quarto, né? Direito à amamentação e ao aconchego do bebê, direito à informação e ao consentimento informado, que isso é muito importante. Direito à privacidade e à confidencialidade, direito à mínima interferência, né? Ou seja, e daí, Ana, entra esse direito naquilo que você havia falado. Esse direito traduz-se na não realização de intervenções desnecessárias ou danosas para o corpo, saúde da mulher, algumas vezes realizadas por motivo de conveniência médica, né? E direito à responsabilização. Então, pessoal, nós temos aqui até mesmo direito à responsabilização, né? Notem vocês aqui,
Deixa eu verificar aqui. Nós temos até em Portugal essa discussão da responsabilização. Enquadramento jurídico penal da violência obstétrica, tá? Só para que, eu já estou acabando aqui, para que vocês, é um tema muito bacana, pessoal, assim, embora na realidade a gente deve lamentá-lo, né? Deva lamentá-lo, mas notem vocês, pessoal, de que forma que eles tratam lá em Portugal, mesmo inexistindo uma lei, né? Notem, cabe ressaltar que existem direitos que têm correspondência a um tipo legal, como os artigos 156 e 157 do Código Penal português, que tutelam o direito à informação e ao consentimento esclarecido, bem como os artigos 192 e 195 do Código Penal, que tutelam o direito à proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada. Pessoal, não preciso nem falar, notem como esses artigos são mais avançados, porque aqui a gente está com uma Lei Geral de Proteção de Dados na iminência de entrar em vigor, e notem vocês que a gente não tem nem sequer um tipo penal próprio. No Código Penal português nós temos, né? De se referir ainda que não existe no designado direito penal médico um preceito que tutele a violência sexual psicológica no âmbito da atividade médica. O direito penal médico apenas tutela a integridade física das pacientes. No que se refere à integridade física, tem os crimes próprios lá nos artigos 143, 144, 145, 147, 148 e 150, todos do Código Penal português, né? E o artigo 144, a linha B do Código Penal português, pune as ofensas à integridade física em que esteja em causa a fruição sexual, né? Então, notem, pessoal, que lá em Portugal eles adaptaram, né, necessariamente a violência obstétrica a alguns tipos penais, né? Tipos penais. Então, nós temos essa questão, né? Por fim, salientamos a fraca expressão de responsabilização de profissionais de obstetrícia. Cremos que a inversão do ônus da prova na obstetrícia seria crucial para efetivar a responsabilidade médica em sede de responsabilidade civil, pois casos houve em que, por falta de provas, as parturientes saíram irreversivelmente lesadas por condutas médicas, não tendo logrado qualquer responsabilização. Aliás, nos casos de responsabilidade civil contratual, em que são demandados os hospitais privados, o ônus da prova recai efetivamente sobre os hospitais de saúde, na medida em que se presume a existência de um cumprimento defeituoso da prestação de serviço médico, tá? Então, notem, pessoal, que além da responsabilidade criminal, também é admitida a responsabilidade civil, né? E que isso também deveria ser discutido. Por isso que vocês estão vendo a interdisciplinariedade do direito penal, que eu sempre insisto com vocês.